Graça e paz, povo de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Uma boa tarde para todos, amém? No nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Um nome que está sobre todo nome. Em Filipenses 2 diz que ao som do nome de Jesus se dobra todos os joelhos dos céus, na terra e embaixo da terra. E toda boca confessará que só Jesus é o Cristo, para a glória do Pai. Aleluia. E estamos aqui para meditarmos na palavra de Deus. Sabemos que a palavra de Deus ela é a fonte de uma fé viva, de uma fé poderosa, de uma fé que nos leva a ter experiências com Deus, experiências de vida, de triunfo, experiência de vida eterna, experiência com o mundo espiritual, experiência com Deus. Tudo por meio da palavra de Deus, que manifesta Cristo, que manifesta o Espírito Santo, que manifesta o próprio Pai. A palavra de Deus realmente é um colírio, né? Para abrir os nossos olhos para o mundo espiritual, para uma vida com Deus. Isso é tremendo. Por isso Jesus ele falou, olha, errais muito por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Errais muito por quê? Por que o Sinédrio não achou lugar no ministério, né? Os fariseus, os saduceus, porque eles conheciam a palavra de Deus de uma forma bem superficial, que não os condicionava a uma vida com Deus de compromisso, de maneira que eles não acreditavam nas manifestações do poder de Deus através da vida dos apóstolos. Eles até viam alguma coisa. Quando Estevão foi levado até o Sinédrio, que foi inquirido, né? E antes de ser apedrejado, ele falando de Deus, relatando a história do povo de Deus no Egito, no deserto, tudo, a aliança de Deus com Moisés, com Israel no Horebe, e também a nova aliança com Cristo. Eles olhavam para Estevão, eles viam o rosto de Estevão como anjo, mas mesmo assim não temeram a Deus, não compreenderam aquele momento e acabou apedrejando um grande homem de Deus, né? Então assim, nós com tudo que conhecemos, essa experiência que Deus tem nos concedido em conhecer a palavra de Deus, devemos ter sede de Deus. O salmista diz mais, Senhor, uma coisa eu pedirei ao Senhor, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, habitar na casa do Senhor, para aprender do Senhor no teu santuário, porque no santuário do Senhor até as andorinhas, né, a sua prole encontra o seu lugar, né? Então hoje, amados, gostaria de meditar sobre algumas passagens da Bíblia para nos esclarecer. Eu até fui movido por algo que ouvi hoje, um louvor muito bonito, muito tremendo, mas no louvor dizia que Deus ele iria nos devolver tudo aquilo que o inimigo nos roubou. E eu falei, poxa vida, Deus vai devolver o que o inimigo nos roubou? E quando olhamos para as Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse, não vemos isso. Não vemos isso. Vemos Deus nos dando tudo, depois Ele corrige a quem ama, então Ele nos tira algumas coisas, nos purifica e Ele nos faz abundar de novo de uma forma excelente. Tá? Mas lembra de Gênesis capítulo 1? Essa é a nossa meditação. Em Gênesis capítulo 1, Deus ele criou todas as coisas. Tudo foi criado por Deus e para Deus, inclusive nós, né? O Salmos 8 diz que nós somos a coroa da criação, né? Feito menor do que os anjos, mas que Deus nos coroou de glória por meio de Jesus Cristo. Isso é uma coisa maravilhosa. E se atentarmos para essa vida, muitas das vezes um coração incrédulo quer tomar conta de nós. Porque está escrito, né? Só um minutinho aqui. Aleluia. Só ver algo aqui, já volto. Glória a Deus. Amém? Então, não podemos ter um coração incrédulo, porque em Gênesis Deus diz que Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Ele nos deu tudo, nos deu poder para governar, e hoje nós estamos vendo uma sociedade decaída, né? Mas aí dizemos, poxa, a palavra de Deus não se cumpre? Claro que se cumpre. Porque quando Gênesis apresenta a criação, é uma coisa gloriosa, um poder maravilhoso. Só que também em Gênesis capítulo 3, Deus apresenta a queda do homem. Então o pecado do homem, a queda do homem, fez romper tudo aquilo que Deus projetou para ele, que é reconquistado em Cristo. Aí sim,
há 2000 anos atrás. Jesus veio, venceu o inferno, Jesus veio, venceu a morte, e em Jesus nós hoje somos mais que vencedores. Romanos capítulo 8, tá? Mas olha o que diz aqui, uma passagem em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitado de alguma coisa. Porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. É Deus que dá. Amado, o que está necessitando hoje é fé no seio da igreja. Jesus Cristo ele fala também em Lucas, olha, será que quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé na terra? Porque constantemente a igreja é bombardeada de incredulidade. O mundo força a entrada na igreja. Porque o inimigo ele sabe que, minando a fé da igreja, a igreja não vai viver as promessas de Deus. Então, estamos aqui para fazer essa declaração. Deus, ele é Senhor dos céus e da terra. Ele é o Todo-Poderoso, que já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Então é importante a igreja entender que o mundo jaz no maligno, mas a igreja está no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. A igreja está debaixo da unção. Lembra de 1 João capítulo 2? Filhinhos, já vencestes o maligno. Pais, vos escrevo não porque não conhecestes, mas porque conheceu aquele que é desde o princípio. E já vencestes o mal, já vencestes o maligno. Então, a igreja é vitoriosa. Foi Jesus que falou, as portas do inferno, os portões do inferno, não vai prevalecer contra a igreja. E a própria palavra de Deus aos Romanos diz assim que a própria criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Isso é, a igreja tem um poder sobre sua vida, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja adolescente, seja ancião. O poder está sobre a igreja, só que, por um lado, existe a incredulidade, por conta daquilo que estamos vendo ao nosso redor, que o pecado nos rodeia de perto. Segundo, por quê? Porque a própria consciência acusa o cristão, porque o cristão poderia dar o melhor para Deus, e às vezes o cristão relaxa na busca de Deus. Então ele mesmo se acusa. Quando ele começa a orar, a maioria dos cristãos, quando começa a orar, já começa assim: Senhor, eu sei que eu não mereço. Quando, na verdade, deveria se gloriar no Senhor e dizer: Senhor, o Senhor teve misericórdia da minha alma. Quando eu estava no mundo cheio de pecado, o Senhor me amou, me salvou. Romanos capítulo 5, versículo 8. Que Deus prova o seu amor. De que maneira? Dando Jesus para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E aos Romanos capítulo 8 ele diz: se Deus não negou o próprio Filho quando estávamos no pecado, por que ele vai nos negar algo agora, quando estamos servindo a Ele na igreja? É preciso você, meu irmão, você, minha irmã, ter consciência disso e começar a compreender quem você é. Você é um servo de Deus. Por conta disso, você vai se santificar. Amém? Ele tem nos sustentado. E não somente a igreja. Ele sustenta toda a criação. Tanto é que ele diz no seu santo evangelho que Deus, foi Jesus falando, que Deus manda chuva sobre justo e injusto. Então, se o próprio injusto está lá, trabalhando e prosperando, por que a igreja não pode? E olha ainda mais o que está escrito. Olha o que o Espírito diz à igreja. Ele diz, olha, que os filhos das trevas é mais prudente do que os filhos da luz, porque os filhos da luz vivem desistindo das suas buscas, vivem desistindo dos seus sonhos, enquanto o mundo não, o mundo faz uso do que ele tem, da astúcia e tudo. Só que a igreja deveria fazer o quê? Usar o que tem também, as armas de Deus, como Paulo fala aos Coríntios pelo Espírito Santo, que as nossas armas são poderosas em Cristo. É poderosa para vencer. A verdade que está em nós, da parte de Deus, por meio da palavra, por meio do Espírito Santo que Deus nos concedeu, a luz é poderosa para dissipar todas as trevas. Então, o que a igreja precisa fazer? Eu conheço um testemunho de uma irmã que congregou comigo, né?
e ela foi no médico. O filho dela tinha perdido um pulmão. Perdeu um pulmão, estava perdendo o outro. O médico foi lá, tirou a chapa de pulmão, ó, perder está perdendo. E ela, oh meu Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. E ela começou a orar ali mesmo. E ela falou, não, doutor, Deus é poderoso para restaurar. O que aconteceu? Ele mandou fazer mais uns testes, mais uns exames, tirou mais uma chapa, e de repente voltou os dois pulmões limpinhos. Ele está até hoje já é rapaz, já está formado, e está lá, sem nenhum problema de pulmão. Ela saiu dali do consultório dele, foi até o banheiro glorificar a Deus, porque Deus restaurou o pulmão do seu filho. Eu também tenho um primo, né? Ele perdeu a visão, fizemos uma campanha no monte, eu já tinha saído do colégio, era garoto, saiu do colégio, não enxergava mais, fizemos uma campanha no monte. E em 2 semanas ele recuperou a visão, não teve mais problema de visão, nem óculos usa. Então veja bem, Deus é poderoso para fazer. Ah, mas Deus faz na vida de todos? Às vezes ele diz para alguns o que ele disse para Paulo, a minha graça te basta. Então nós perseveramos em servir a Deus, sabendo que ele é poderoso para fazer todas as coisas. E aqui está bem claro o versículo 25 de Atos, 25. Tampouco Deus é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Porque Deus mesmo, Ele mesmo, é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, meu amado, se estamos recebendo algo que não gostamos, não vem do inimigo, vem de Deus. Você lembra de Jó capítulo 1? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Não tem, hoje a igreja foi contaminada com o pensamento que o inimigo tem algum poder para entrar na vida dele, na vida da família dele e tirar alguma coisa. Não. Quem tira é Deus e quem dá é Deus. Né? Eu estou aqui com um versículo aqui, Salmos capítulo 62, versículo 11, que diz que o salmista diz assim, o profeta de Deus, ó, uma vez eu ouvi, tá? 2 vezes meditei, escutei, que é no meu coração. O quê? Que o poder pertence a Deus. Deus é o Todo-Poderoso. O inimigo não tem poder. Eu vou afirmar aqui para você que o inimigo não tem poder. O inimigo tem astúcia. O inimigo, ele é maquiavélico, ele é astucioso, ele é enganador. Ele ruge como se fosse um leão, querendo passar-se por um leão, o leão da tribo de Judá. Jesus não. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, é diferente. O inimigo anda ao redor, bramando como se fosse, ele não é o leão, ele não é. Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, o poder pertence a Deus. Então, se alguma coisa não está bem na minha vida, eu tenho que examinar, como está lá também, em Coríntios 11. Examinai o homem a si mesmo, eu tenho que examinar. Poxa, algo está de errado comigo, eu não estou gostando, seja uma enfermidade, seja uma escassez, seja alguma situação que não está bem, está me tirando a paz, eu tenho que pensar. Se eu entender, olhando para a minha vida, uma reflexão, né? Vou fazer uma reflexão introdutória, tá? Eu vou olhar para dentro de mim, poxa, eu não fiz nada assim, igual Jó, eu não pequei para isso. Eu não pequei para isso. Então, quando eu entendo que eu estou passando por uma situação, seja de enfermidade, por uma situação, seja de escassez, de desemprego, de alguma situação que está realmente afligindo a você, ou trazendo algum perigo para a sua família, e você meditou, olhou para dentro, não, eu não fiz nada, eu não pequei, eu não transgredi os mandamentos de Deus, por que isso está acontecendo? Se você não pecou, é claro entender isso. Deus está te usando, como usou Daniel para entrar na cova dos leões, como usou Misael, Azarias e Ananias para entrar na fornalha de fogo, como usou também, né, o Mardoqueu ou o Mordecai em algumas traduções, para aquele confronto com Amã, né, onde o judeu teve um grande livramento, e tantas outras situações Deus está usando. Mas quando eu olho para dentro de mim, e eu vejo que eu estou falhando em alguma situação, aí já não é Deus me usando, já é Deus me corrigindo. Já é Deus me corrigindo. E se eu olhar para dentro de mim e por algum motivo eu estou em dúvida com alguma coisa, é Deus me provando. Sabe por quê? Porque nós que somos criação de Deus, que aceitamos Jesus Cristo, nós estamos na mão de Deus e ninguém nos arrebata. É isso que Jesus fala em João.
Então, o que ocorre? Ocorre que quando eu digo, como Daniel disse, Senhor, o Senhor é fiel, o Senhor disse que ia levar o povo para um cativeiro, que o Senhor ia arrancar o povo da terra prometida, e o Senhor ia dispersar eles pelas nações, o Senhor é fiel porque o Senhor o fez. Ou como Noemi, né? Ou abastecida eu saí daqui, né? De Efrata, e agora eu fui para Moab e perdi tudo lá, o Todo-Poderoso me amargou. Ela glorificou a Deus, ela disse, foi Deus que tirou. Então, todos os homens de Deus, de Gênesis a Apocalipse, atribuem o quê? Tanto que recebe como o bem, tanto que recebe como o mal, eles atribuem a Deus, porque eles compreendem que Deus é o juiz de toda a terra, e até mesmo o inimigo, o mundo espiritual, o anticristo, ele não pode tocar em ninguém se não for por permissão de Deus. Deus, ele é Senhor, está sobre tudo, está sobre todo, ele está sobre todo principado, toda potestade. Infelizmente, eu sei que é por ignorância que alguns fazem isso. Atribuem e dão glória ao inimigo. Porque quando alguém diz, o inimigo tem poder, cuidado, o inimigo tem poder, cuidado, o inimigo tem poder, nada disso. Em Mateus capítulo 28, Jesus foi bem claro, todo poder no céu foi me dado, da terra e embaixo da terra. Todo poder. Para quê? Para que ao som do nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. O poder pertence ao Cristo. Deus Pai, aos Coríntios, está escrito pelo Espírito Santo, através de Paulo, escreveu que Deus sujeitou todas as coisas a Cristo. Somente Deus, o Pai, que não é sujeito a Cristo. As demais criaturas, os demais planos de existência, está realmente debaixo do poder de Cristo. Então, assim, se eu digo, o inimigo fez isso, o inimigo tem poder para isso, eu estou atribuindo a ele. Ele fez, então ele tem algum poder. Então, já não estou em conformidade com a palavra de Deus, que nos ensina que todo poder foi dado a quem? A Jesus, nos céus, na terra e embaixo da terra. E antes disso, é de Deus, é do Pai o poder. E deu ao Filho que o agradou. Então, meus amados, olha a palavra de Deus. Uma vez ouvi, duas vezes retumbou no meu coração, que o poder pertence a Deus. Está também, tanto em Mateus capítulo 28, também como em Salmo 62, 11 também fala a mesma coisa. Uma outra coisa, né? Deus está no céu e nós na terra. Eclesiastes 5. Nós temos que entender que Ele governa tudo, Ele está assentado entre os querubins em um trono de glória, acima de tudo. Então alguém pergunta, depois de uma situação que você vive aí, onde está o teu Deus? Você não disse que é crente? Salmo 115, 2 e 3. O meu Deus, Ele está no céu e faz tudo o que lhe apraz, aprove a Deus. Foi do agrado de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Isaías testifica disso. Que Deus agradou a Deus moê-lo. Agradou a Deus moer Jesus Cristo. Para quê? Para que pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, fôssemos sarados, fôssemos salvos. Então, assim como agradou a Deus oferecer Jesus para a salvação de toda a humanidade, assim também, muitas das vezes, agrada a Deus, como agradou a Deus. Lembra de João 1? Jesus, o Senhor Todo-Poderoso, Deus, o Pai, o Espírito Santo, cuidando de Jó ali, abençoando Jó de todas as maneiras por diante. Então, em uma das reuniões, Deus disse para o inimigo, vem cá, ele veio. Tem visto meu servo Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal, não tem ninguém na terra como ele. Mas aí o inimigo começou a falar, mas teme Jó a Deus em vão, tá? E o Senhor disse, vai lá. Agradou a Deus usar Jó para envergonhar o inimigo. Então, quando o inimigo pensou que estava tendo vantagem sobre Jó, porque tirou os seus filhos, tirou os seus bens, tirou a sua saúde, pensou que estava tendo vantagem, mas a fé continuava no coração de Jó, que ele dizia, eu sei que meu Redentor vive. Eu sei. E por fim ele vai se levantar sobre toda a terra. Agora, anteriormente, quando começa a prova, ele diz, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A quem Jó atribuiu?
A Deus. A quem Jó glorificou? A Deus. A quem Jó compreendeu que havia poder sobre a vida dele, de fazer o bem ou o mal? A Deus. Hoje a igreja está contaminada, porque a igreja não entende isso. A igreja acha, porque o inimigo é inimigo, se levantou contra o inimigo de Deus, como inimigo de Deus, contra a igreja, inimigo da igreja, a igreja pensa que o inimigo tem algum poder por ser espiritual. Não, ele não tem. Tanto é que em João está bem claro, aliás, em Tiago 4 está bem claro. Sujeitai-vos a Deus, resiste o mal, as intenções, não aceita conselho do inimigo. Quando diz resistir o mal, não é lutar com o mal, porque ele não vai lutar com você. Ele vai querer te enganar, te iludir. Lembra de Coríntios 11, 3, quando Paulo diz, olha, eu tenho em mim, eu receio que alguns de vocês possam ser enganados, como Eva foi enganada pela serpente. A serpente queria sim matar Eva. A serpente queria matar Adão, ali o inimigo, mas não podia nem tocar. Então foi enganar. Então o apóstolo, cheio do Espírito Santo, diz, eu temo que também, da mesma maneira que o adversário enganou Eva, vem enganar vocês. Vem enganar. Então o inimigo ele tenta acusar vocês de dia e de noite, como está em Apocalipse. De dia e de noite. Só que a igreja entende, eu fui lavado, remido, ou como está lá em Romanos 8, né? Em Cristo Jesus, a respeito de todas essas coisas, somos mais que vencedores em Jesus Cristo. Só que a igreja muitas das vezes não se sente vencedora. Por quê? Porque está sendo enganada. Porque está atribuindo um poder que o inimigo não tem. Está atribuindo a ele uma glória. E isso aí é errado. E Deus não aceita isso. Então, quer o bem, quer o mal venha, é de Deus. Nada na terra o homem recebe se não for de Deus. Foi Jesus que falou em João. Tá? Então, assim, tudo que o homem recebe, recebe porque veio do céu, veio de Deus. Ou bem ou o mal. Como está também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ou em Romanos, capítulo 2. Entendeu? O homem que pratica o bem vai vir glória, honra, vai vir exaltação para ele, mas o homem que faz o mal, peca, vai vir tribulação, dor e angústia. Mas o que você tem que avaliar? O que já foi dito. Eu estou numa prova, eu estou sofrendo, tá? Eu pequei? Não, então Deus está me usando, eu vou ter paciência, né? Como também Tiago falou de Jó. Ele foi paciente e olha o fim que Deus deu para ele. Deus curou ele, deu de novo os filhos que ele queria, os 10 filhos, né? 7 filhos, 3 filhas, né? Riqueza em dobro, Deus mudou o cativeiro dele, porque ele perseverou. Mas pode perceber que do capítulo 1 de Jó até o capítulo 42, você não vê Jó atribuindo nada ao inimigo. Mas Jó não conhecia o inimigo? Claro que conhecia. Por 2 vezes ele fala do mundo espiritual. Primeiro ele fala de Deus. Né? Ele fala de Deus, que Deus passou e não viu. Deus tornou passar e não percebeu. Mas anteriormente ele fala assim, eu estava aqui passando o Espírito. Ele tinha noção do mundo espiritual, só que ele entendia que o inimigo tinha sido derrotado quando foi expulso do céu. Que o inimigo não tem poder, porque é uma criatura, Deus o criou, como é que ele vai se levantar contra Deus? E Deus o sujeitou ao poderio da igreja, porque foi isso que Deus fez, Deus deu poder à igreja, é isso que Deus fez. Você vê lá em Lucas 10:19, né? O Senhor Jesus falando, olha, eis que vos dou poder para pisar em serpente, em escorpião e em toda a força do mal, e nada vai te fazer dano algum. Só que esta palavra não tem caído no coração de algumas pessoas, porque ainda tem temido o mal, tem temido o mundo espiritual, tem esse receio. Na verdade, não deveria ter. Na verdade, deveria se levantar com coragem, não temendo nem mesmo a morte. Tá? Nós gostamos muito de recitar alguns capítulos e versículos quando não cremos. E nós recitamos Romanos, quando ele diz assim, quem vai nos separar do amor de Deus? A tribulação que sofremos, a angústia, a fome, os principados, as potestades, a espada, a morte, o presente, o porvir, a largura, a profundidade, a altura. E ele diz, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando nós recitamos isso, recitamos com grande alegria, de uma forma até poética, porque são palavras que mexem com o nosso interior, mas na prática depois, não cremos, porque
quando saímos de casa e vamos enfrentar o dia a dia e nos deparamos com uma dificuldade, receiamos, trememos, nos abalamos. E aí vem a palavra de Deus de novo dizendo, olha, que aqueles que creem no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Por quê? Porque assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim tem estado o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Ah, mas eu estou passando por tribulação. Sim, o Salmos 25 ainda fala, 125 ainda fala sobre isso, que Deus não vai permitir que o cetro da iniquidade permaneça para sempre sobre a sorte do justo. Isso também significa que por um momento o cetro da iniquidade vai estar estendido ali sobre o justo, oprimindo o justo. Mas o justo vai sair com asas de águia para a glória, louvor e honra do Todo-Poderoso. Então, meus amados, não tem como a igreja perder. Mas a igreja tem perdido, pastor. Como? Porque a igreja tem sido incrédula muitas das vezes. Não, eu tenho fé. Pedro falou que tinha fé. Fé para ir com Jesus até a morte. Mas Jesus reconhece na estrutura de Pedro, diz, ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Pedro foi escolhido para ser coluna da igreja de Deus, o homem de Deus mesmo. O homem de Deus, uma coisa tremenda, maravilhosa. Só que quando ele começa a viver o mundo espiritual, a realidade da igreja, a esfera espiritual, e ele começou a ter experiência lá no marzinho, que ele saiu do barco e começou a andar nas águas e viu aquele rebuliço, aquele vento, aquela tempestade. Ah, meu filho, ele perdeu a fé por um momento. E ele gritou assim, eu vou perecer. Jesus socorreu ele. Puxou ele de volta, voltaram andando para o barco. Mas a fé dele, por um momento, foi fraca, viu? Fraquejou. Isso assim também acontece conosco. E nós só existimos e coexistimos pela graça de Deus e pela palavra fiel do Todo-Poderoso, que diz que as misericórdias de Deus, olha aqui, o Espírito Santo fala através do profeta Jeremias, que nós só estamos aqui, só vivemos, porque Deus é misericordioso, porque as misericórdias de Deus duram para sempre, não tem fim, se renova a cada dia, e Deus realmente tem nos amado de uma forma gloriosa. Deus tem provado o seu amor, tá? Já foi falado aqui nessa live, Deus tem provado o seu amor. É Romanos 5,8. Deus prova o seu amor, como? Enviando Jesus para morrer por nós, quando nós ainda estávamos inclinados para o pecado, vivendo uma vida de pecado, se saboreando com o pecado, sem buscar Deus. Ah, eu creio em Deus, mas vivendo uma vida mundana. Então Deus prova o seu amor quando ele vem ao nosso resgate. Como o Senhor Jesus disse, eu vim para salvar os que se haviam perdido. Nós estávamos perdidos mesmo, e ele veio nos salvar, provando que realmente nos ama. Uma prova que ninguém pode contestar. Por quê? Porque ele foi capaz de subir numa cruz, de morrer numa cruz. Ninguém o crucificou. Os romanos o crucificaram. Os judeus o crucificaram. Não, Jesus se deu em sacrifício. Ele tinha poder ali. Lá no Getsemane, em João, quando diz que foram prendê-lo, ele perguntou, ele se adiantou e perguntou, a quem vocês buscais? E eles disseram, a Jesus chamado Nazareno. E ele diz, sou eu. E quando ele se revela como eu sou, eles caem por terra de joelhos ali, dá um abatimento, a força acaba, eles caem, de maneira que eles estavam ali para prender todos eles, não conseguiram prendê-los, porque por causa do temor que caiu sobre eles, e Jesus disse, deixai-os, eu estou aqui, e prenderam somente a Jesus Cristo. Jesus se deu, ele não foi preso, ele se entregou, é diferente, como ele disse para o próprio discípulo, olha, eu posso rogar ao Pai e ele mandar milhares de anjos aqui, destruir tudo, mas não, eu vim para isso. Então, há momentos que nós precisamos entender e se render à vontade de Deus, que é algo que muitas das vezes nós não desejamos. Como o apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes. E as 3 vezes Deus falou com ele, Paulo, continua firme, fica assim, a minha graça te basta. E Paulo não deixou de amar a Deus, muito mais ele amou a Deus, ele teve essa experiência, ele continuou firme, e com certeza, Paulo está hoje no seio de
Abraão, para a glória do Pai, para a glória de Deus. Assim também, Deus escolhe alguns de nós. Então, seja alegria, seja tristeza, seja dor, seja paz, seja abundância, seja escassez, meus queridos, tudo isso vem de Deus, ou para nos provar, ou para nos corrigir, ou para nos abençoar com uma glória vindoura que você não pode sondar, como também está na palavra de Deus, quando ele diz, olha, tem por mim uma coisa certa, que a tribulação, a leve e momentânea tribulação deste mundo, não pode se comparar com o eterno peso de glória. Como igreja, eu espero que você esteja aqui para servir a Deus e não para ser servido por Deus. Nós somos servos de Deus. Amém? Então, a partir de hoje, vigie. Vigie. Ah, vem uma tempestade. Ah, o maligno se levantou, o maligno... Não, o maligno tem feito isso comigo. Não, não, não. É Deus. É Deus. Ninguém recebe nada se não vier do céu. Foi Jesus que falou, está no Evangelho e é a verdade. Então, mas Deus está me provando. Está me provando. Ele quer saber. Para que Deus prova? Para te colocar em um patamar maior de fé, com maiores experiências, em uma vida mesmo gloriosa com Deus, em uma comunhão mais profunda. Ah, não, mas eu transgredi o mandamento. Meu Deus, me perdoa. Deus agora está te corrigindo. Por quê? Porque ele corrige a quem ama e ele chega até mesmo a açoitar aquele que ele chama de filho. Tá? Então, em Hebreus você vai ver isso. Quando ele diz, olha, se não somos corrigidos, então é porque não somos filhos. Somos o quê? Bastardo. E nenhum bastardo tem herança no reino de Deus. Então, se Deus permite a pessoa fazer tudo que ela quer, viver do jeito dela, porque as coisas estão dando certo, mesmo ela sabendo que está transgredindo alguns dos mandamentos de Deus, essa pessoa está sem correção. E por conta disso, ela entenda que ela não vai ter herança no reino de Deus, porque Deus não a está tratando como filho. Porque Deus corrige a quem ama e Deus açoita quem tem por filho. Eu vou até fazer essa leitura aqui, se você quiser marcar na sua Bíblia aí, Hebreus, deixa eu ver aqui, Hebreus capítulo 6 aqui, olha o que está escrito, né? Deixa eu ver aqui, Hebreus, deixa eu encontrar Hebreus aqui na minha Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, oh glória a Jesus, eu vou fazer essa leitura do versículo, deixa eu ver aqui, vou fazer do versículo 6 que fala de fé. Aliás, capítulo 6 mesmo. Deixa eu ver aqui o versículo onde eu vou começar. Deixa eu encontrar aqui. Não tenho pé. Se alguém puder me ajudar, pode me ajudar aí também. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Opa, estou no capítulo errado. Aí não tem como mesmo, né? Não tem como mesmo. É capítulo 12, né? Olha só, vou começar do versículo 5. Diz assim, e já vos esquecestes da exortação que vos admoestamos como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desanimes quando por ele fores repreendido. Versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo o que recebe por filho. Versículo 7. Para que, né? Para a disciplina, que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Se, porém, estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além disso, tivemos nós pais humanos, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, eu tinha ouvido falar que era Hebreus 6, Hebreus 12, do versículo 5
ao versículo 9, eu fiz a leitura. Se Deus não nos corrige, é porque Ele nem nos tem como filho. Se Ele nos corrige, Ele tem como filho. Deus, eu estou sentindo uma dor aqui, mas eu não pequei. É Deus te usando. Eu estou sentindo uma dor aqui, eu pequei. É Deus corrigindo. Deus quer te dar algo maior, então Deus vai te pôr prova, te dar prova. Lembra de Abraão? Abraão, sobe no monte que eu vou te mostrar. E aí, Abraão é levado até o monte Moriá. E ali Deus pede Isaac. E quando ele está pronto para entregar Isaac a Deus, o Senhor brada e diz: Abraão, visto que você não negou nem mesmo teu próprio filho, também eu não te negarei nada. Então, aprendemos. E até hoje, né, o monte é chamado o monte onde o Senhor proverá. O monte de uma decisão, a decisão de dar tudo para Deus que Deus pede. Entender o mover de Deus. Então, carecidamente, como servo do Deus Altíssimo, amém? Eu vou pedir algo para você que nos ouve. Glorifique a Deus. Lembra de Jó? Jó adorou Deus. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Não tem esse negócio de inimigo. O inimigo existe. Ele é sagaz. Ele é mentiroso. Ele nunca se firmou na verdade. Ele quer enganar as nações. Ele tem enganado, tem perturbado, tem usado pessoas terríveis, porque está em Apocalipse 2, né? Sinagoga de Satanás, algumas pessoas. Tá? Tem um exemplo que Jesus repreendeu até Pedro quando vigiou. O inimigo foi tão sutil que colocou uma palavra na boca de Pedro. Tem misericórdia de ti mesmo, tem dó de ti mesmo, não vai não cumpre o projeto de Deus não. E aí Jesus disse para Pedro: passa para trás, Satanás, você está pensando nas coisas da terra e não nas coisas do céu. Então, esses desafios nós vamos ver, só que se você estiver ligado com Deus, entender isso, que tudo vem de Deus, que Deus criou tudo, que nele vivemos, nos movemos, existimos, coexistimos, que Ele que sustenta todas as coisas, que tudo é por Ele e para Ele. Meu amado, se você entender isso, você vai compreender que o inimigo não tem lugar na vida do cristão, nem nesse mundo. O inimigo vai ser lançado no lago de fogo. Então, glorifique a Deus. Não atribua nada ao inimigo, não. Ele é indigno. Ele é indigno. Tá? Então, creia nisso. Creia nessa palavra, em nome de Jesus. Eu tinha feito algumas anotações aqui, mas o tempo corre, né? Estaremos nos preparando aqui para... daqui a pouquinho está no culto. Então, temos aqui Judas, capítulo 1, versículo 25, que é só um capítulo, né? Judas 25, diz que Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro. Podemos nele confiar. Amém? Deixa eu ver aqui um outro versículo. Todo dom perfeito vem de Deus. Tiago 1,17, tudo vem de Deus. João 3, 27, citamos aqui, o bem ou o mal, tudo vem de Deus também, do céu. João 3, 27. Amém? Então, que Deus te abençoe. E dê uma lida também, se você der crédito, dê uma lida em 1 Samuel 2, versículo 8 ao 9, você vai ver que tudo vem de Deus, que é uma coisa maravilhosa. Mas ficamos por aqui, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Seja Deus na tua vida, com a tua família. Lembrando que daqui a pouquinho nós vamos estar em oração. E se você quiser oração, pode deixar o seu pedido de oração aqui, que nós vamos estar orando por você, segundo a graça de Deus. Deus abençoe. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus. Amém.